Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. O nosso convidado na tarde de hoje é o Dr. Gabriel Amoretti Gonçalves, que é cirurgião plástico. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a você que nos assiste. Doutor, dentro da cirurgia estética, qual o procedimento que é mais procurado? Então, o procedimento mais procurado é o de aumento de mamas com implante de silicone e logo em seguida a lipoaspiração. Quais os principais cuidados com o paciente antes de fazer a cirurgia? Bom, então o paciente, quando nos procura no consultório, nós temos que coletar a história, se o paciente é fumante, se o paciente é tabagista, tem que suspender o tabagismo pelo menos uns 20 dias antes da cirurgia, que é o ideal, e pelo menos 20 dias após. O paciente, se é usuário de drogas, tem que suspender o uso de drogas. Se usa medicações, nós temos que ver que tipo de medicações ele utiliza, se é necessária a suspensão ou não. O paciente tem que nos contar a verdade na hora da consulta, porque durante a cirurgia ele pode ser prejudicado. Nós temos que fazer uma bateria de exames, exames de sangue, raio-x, eletro. Se a paciente for fazer uma cirurgia de mama, tem que fazer algum exame na mama, mamografia ou ultrassonografia. Enfim, é uma série de cuidados que o paciente é orientado a ter antes e depois da cirurgia. Doutor Gabriel, as cirurgias de implantes são seguras no que se refere ao implante de silicone? Hoje em dia existe uma segurança muito grande pela evolução que o implante de silicone teve com o passar das décadas, né? Hoje nós colocamos o implante de silicone no aumento da mama e não temos um prazo para que ele seja trocado. Claro que é sempre acompanhado, se necessário se troca esse implante. Quanto à amamentação, o silicone ele fica ou atrás da glândula ou atrás do músculo. Então ele normalmente não interfere na amamentação. A interferência que existe na amamentação é mais relacionada ao local em que a gente tem que utilizar para a introdução. Quando se utiliza a dobra da mama, que é o sulco da mama, a interferência na amamentação praticamente não existe. O que é mais comum é a existência da interferência na amamentação quando se coloca pela areola, porque dali nós estamos mais próximos aos ductos lactíferos, mas então em relação à amamentação, o implante de silicone é muito seguro, a interferência é muito rara. Doutor, quais as formas que são colocadas no corpo da mulher? Ele pode ser colocado atrás da glândula mamária, certo? Ele pode ser colocado atrás do músculo peitoral, que fica mais profundamente a glândula, ou então entre o músculo e a glândula existe uma fáscia, que a gente chama de fáscia peitoral, onde se coloca também a prótese de mama. E esse corte é feito aonde para colocar? Sempre pela auréola ou embaixo do seio? Existem 3 locais mais comuns de colocação. É no sulco da mama, a parte de baixo da mama, na borda da areola, que é entre a areola e a pele, e pela axila. Cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Doutor Gabriel, quem tem implante de silicone tem que renová-lo depois de quanto tempo? A renovação nos tempos de hoje não é mais obrigatória. Os implantes de mama eles se modernizaram muito e eles causam muito pouco prejuízo à saúde. Antigamente as próteses tinham que ser renovadas ou a cada 5 anos ou a cada 10 anos. Hoje em dia não existe mais essa obrigatoriedade, que existe um acompanhamento que a paciente tem que ter ao longo de toda a vida. Se o implante apresentar alguma complicação, então esse sim tem que ser retirado ou então trocado por outro. E a recuperação dessa cirurgia? A recuperação é uma recuperação relativamente tranquila. A paciente tem uma dor moderada no primeiro, segundo pós-operatório, que com o passar dos dias vai melhorando gradativamente. Não existe muita restrição quanto ao trabalho, em torno de 1 semana a 10 dias pode retornar ao trabalho, e atividades físicas dependendo da intensidade de 1 mês a 45 dias. Doutor Gabriel, alguma restrição na colocação desse implante quanto à idade? Existe a restrição legal,
que o paciente menor tem que ter um representante legal que autorize essa cirurgia, que é a primeira restrição. E existe a restrição médica. Normalmente, podemos colocar um implante de silicone após 5 anos após a primeira menstruação. Antes disso, não existe uma indicação lógica para esse implante. Conversei aqui com o Dr. Gabriel Amoretti Gonçalves, que é cirurgião plástico, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Doutor, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, muito boa tarde a você, Jami, e a você que nos assiste. E que você siga o seu dia cheio de saúde e feliz da vida.